você não pode desistir. Prossiga, o céu está logo ali. Mesmo quando tudo estiver tão difícil, olhe para a cruz e veja o sacrifício que Jesus fez por ti, que Jesus fez por ti. Prossiga. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes de estar na presença de Deus essa tarde? Amém? Olha para esse irmão bonito, cheiroso e perfumado que está do seu lado e diga para ele: que bom que você está aqui. Diz assim para ele: mas que sorriso bonito você tem, hein, irmão? Dá nem para ver o sorriso dele com máscara, né? Mas que Deus abençoe, tá? Irmãos, quero tributar a Deus pela vida do meu amigo pastor Antônio Moura, né? A gente está afunilando nossa amizade aqui nesse congresso. A gente já vem conversando há um bom tempo. Nós temos um trabalho que a gente vai realizar também do CIMIS ali em Goiânia, em Goiás. É um motivo de alegria poder dividir o altar com o senhor, tá, pastor? Obrigado pela honra, de verdade. Eu falei para o pastor Antônio, pastor Antônio, eu vou dar um jeito de chegar aí, nem que seja pela fé. Nem que seja para me dar um grito de 5 minutos no altar, mas eu chego aí. Disse: então pode vir, pastor. Eu vim de Goiânia, até agora acordado, daqui a pouco tem que sair do altar, tem que pregar numa congregação aqui perto, mas isso tudo para honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe o seu ministério. A cantora André Rocha, amém? Muito obrigado por essa oportunidade. Todos os obreiros, pregadores, pastores estão aqui na retaguarda. Irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro dos reis de Israel. Abre aí comigo. O primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 17. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, vai escutando eu lendo aí. Diz o seguinte, o capítulo 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, e nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo de número 3. Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está adiante do Jordão. Versículo de número 7. E sucedeu que, passado alguns dias, o ribeiro secou. Diga comigo: o ribeiro secou. Levante a mão para o alto e diga: Espírito de Deus. Diga: fala comigo através da tua palavra. Não diga: eu sou carente, necessitado dela. Diga: fala comigo então, no nome do Senhor Jesus. Toma seu assento, glorificando e exaltando. Solta um negocinho para tocar para mim no fundo. Irmãos, eu quero que você triplique a sua atenção para cá. Eu quero ser bem objetivo na palavra que Deus colocou no meu coração. O livro dos reis de Israel é um livro meio oscilante. Nós encontramos aqui reis que fizeram o que era bom perante os olhos do Senhor e reis que fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Segundo alguns historiadores, apenas 3 reis de Israel são aqueles que vão fazer aquilo que é perfeito aos olhos do Senhor. Todos os reis de Israel, dos 39 que governaram Israel, acabaram deixando de lado a aliança, quebrando o altar, rompendo a promessa. E quando chega no capítulo de número 17, do versículo de número 1, a história não é diferente. Porque nós temos os 2 governantes atuais de Israel, e quem está governando Israel é Acabe e Jezabel. Acabe não tem o que fazer, ele vai casar-se com a filha de Etbaal, que era o rei de Sidom. Ele casa-se com a filha de Etbaal, que era o rei de Sidom. E quando Jezabel ela chega dentro de Israel, a história nos conta que ela lança um decreto que não poderia mais ser adorado o Deus de Israel. Manda levantar uma imagem de escultura que fica de pernas abertas na entrada da cidade. E todo israelita que adentrasse a cidade de Israel teria que se curvar perante a imagem e dizer que Baal era o Deus da chuva, Baal era o Deus do trovão, Baal era o dono da tempestade. O cenário é de apostasia, o cenário é de aliança quebrada. O cenário é um cenário de um quadro de um casal de reis afastados da presença de Deus. E em cenário de apostasia, em cenário de aliança quebrada. Escute isso daqui. E em cenário de idolatria, é necessário Deus levantar profeta corajoso nessa terra. Justamente nesse cenário de apostasia, de idolatria, de aliança quebrada, a Bíblia Sagrada diz que Deus vai levantar um profeta. Quem é esse profeta? Tudo que a Bíblia diz sobre ele é que ele era o tesbita dos moradores de Gileade. Ninguém sabe quem era a mãe, ninguém sabe quem era o pai. Tudo que se sabe dele é que ele era o tesbita. Ninguém sabe o sobrenome dele, mas Deus vai levantar Elias e vai colocar dentro do palácio para olhar na cara de Jezabel e de Acabe e dizer que quem manda ali não é Baal, quem manda ali é Deus de Israel. Escute isso daqui. Deus vai pegar Elias do anonimato. Deus vai pegar Elias, que ninguém sabe quem é, e vai colocar dentro do palácio. Sabe por quê? Porque se Deus fosse resolver usar alguém dentro do palácio, a panelinha já estava formada. E Deus, ele não gosta de usar quem é da panela.
panelinha. Deus, ele tem a mania de levantar quem está lá no meio do deserto, quem está no meio do ribeiro. Deus tem a mania de levantar quem não tem nome. Eu quero pregar para você que está me assistindo através dessa live, através dessa transmissão. Eu não sei quem é você, eu não sei onde você está, eu não sei quem você é, eu não sei qual é que é teu nome, mas Deus está mandando eu te dizer para você, para quem está na nave dessa igreja, para quem está atrás nessa tribuna, que Deus está te levantando para ser profeta. Deus está te levantando no anonimato e está te colocando no meio dos reis de Israel. Quem recebe esta palavra aqui, se prepara, porque Deus vai levantar você e vai colocar você na mesa de Acabe, na mesa de Jezabel. Mas diz aquilo que Deus te manda. E diz a Bíblia que Deus levanta Elias. Tudo que se sabe dele é que ele é o tesbita dos moradores de Gileade. Elias vai profetizar. Elias levanta no meio do culto a Baal. A Bíblia Sagrada nos conta a história. Estavam todos reunidos fazendo um culto a Baal. Quando Elias se levanta e diz: não é Baal que manda chuva, não é Baal que manda pão. Acabe fica furioso e diz: quem manda é Baal sim. Diz a Bíblia Sagrada que Elias faz prova de Deus. E ele vai dizer: se é Baal que manda chuva, se é Baal que manda pão, eu vou profetizar. E a partir de agora nenhuma gota de água, nenhum pingo de chuva vai cair dentro de Israel depois da minha palavra. Diz a Bíblia Sagrada que Deus fecha o céu. Depois que Deus fecha o céu, a Bíblia Sagrada nos relata que Deus dá uma ordem a Elias. Deus vai dizer: Elias, eu quero que tu te retira daqui e eu quero que tu te esconde junto ao ribeiro de Querite, que está adiante do Jordão. A pergunta é: para que servia o Jordão? Jordão era água usada para batismo e para arrependimento de pecado. Lembra de João o Batista, aquele que se vestia de pele de camelo, que comia mel silvestre? A Bíblia, escute isso daqui, irmãos, escute isso daqui. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Deus vai levantar este profeta, vai levantar Elias. Olha para mim aqui, levanta a mão e dá um grito de glória. Por que eu parei? Porque Deus acabou de me dar uma notícia. Eu quero que você levante as suas duas mãos, homem de Deus, e fique em pé. Sabe o que Deus manda dizer para ti? Deus manda dizer para ti que neste congresso, Deus está trocando as tuas vestimentas espirituais. Escuta, olha para mim, varão de Deus. Para tu saber que é Deus que fala contigo, eu vejo um homem parecido contigo, como se fosse o teu irmão, muito idêntico. E Deus me dizia assim: eu entro com uma obra de libertação na parentela deste homem. Fala para ele que eu estou derramando um manto novo sobre o ministério dele. Eu te vejo subindo uma escada, subindo um degrau, recebendo uma patente. E Deus manda dizer: se prepara que o óleo vai descer, porque eu te chamei para tomar conta de rebanho na terra. Foi por isso que eu fechei a cova, foi por isso que eu quebrei o laço, foi por isso que eu cortei a lança. Não era para tu ser um homem vivo, mas eu te dei vida. E estou derramando uma unção nova sobre a tua cabeça, sobre os teus pés e sobre esse altar também. Quem recebe? Quem recebe? Deixa eu ver quem recebe a presença de Deus aí. A presença de Deus é aqui. Escute, Jordão era água usada para arrependimento de pecado. João Batista batizava, chamava o povo de víbora, batizava no deserto. E diz a Bíblia Sagrada que o ministério de João crescia no deserto. Eu aprendo algo nessa palavra. Sabe o que eu aprendo nessa palavra? O que eu aprendo nesta palavra é que o ministério de João crescia no deserto. Escute isso daqui, é que quando Deus ele não te tira do deserto, Deus te faz prosperar no meio dele. Porque quando Deus ele tem projeto na vida de um homem, na vida de uma mulher, não interessa qual seja a posição geográfica que você esteja, não interessa quem você seja, não interessa quem você é, não interessa o bairro que tu mora. Se Deus resolver te abençoar, Deus vai te fazer prosperar, ainda que seja no meio do deserto. Quem pega essa palavra? Quem pega essa palavra? Pega na mão do irmão que está do teu lado, pega na mão da irmã, aperta a mão dele, diga: Deus vai te fazer prosperar no meio do deserto. Jordão era usado para batismo, escute isso daqui, e para arrependimento de pecado. Mas Deus vai dizer: Elias, eu quero que tu passe do Jordão, eu quero que tu vá para lá do Jordão, eu quero que tu vá para o Querite. E a palavra Querite significa retalhar, cortar, colocar do tamanho certo, colocar na posição certa. A pergunta é: por que Deus mandou Elias para Querite e não para o Jordão? Por que não para o Jordão? Porque Jordão é o lugar de tirar pecado e Elias já era homem de Deus, mas precisava ser trabalhado. Então tinha que ir para o Querite para ser cortado. Sabe o que Deus está mandando dizer? Pode até pregar bem, pode até cantar bem, pode até profetizar e o céu se fechar, mas ainda tem o Querite, eu ainda vou te cortar muito. Ainda tem muito trabalho para fazer na tua vida. Eu ainda vou te cortar, vou te lapidar, eu vou te colocar do jeito que eu quero. Quem pega essa palavra? Você que está na nave da igreja, manda dizer o Senhor dos Exércitos para ti: eu vou te colocar na posição que eu quero, do jeito que eu quero. Aceita o Querite, pode até ser mulher de Deus, mas tem que ir pro Querite. Quem recebe essa palavra? Senta.
Querite é lugar de Deus trabalhar profeta. É profeta, mas tem que ir pro Querite. É pastor, mas tem que ir pro Querite. É pregador, mas tem que ir lá pro Querite para ser trabalhado. Tem muita coisa ainda para Deus tirar. Tem muita soberba, muita arrogância, muita prepotência. É necessário mandar pro Querite. É homem de Deus. Aí a Bíblia Sagrada diz, irmãos, eu vou ter que fechar a Bíblia, que Deus, ele deu uma ordem. Olha para mim aqui aos corvos, para alimentar Elias. Lá no meio do Querite, lá na beira do Querite. Escute isso daqui. Só que passou alguns dias, e diz o texto no capítulo de número 7, no versículo de número 7, que passado alguns dias, o ribeiro secou. Capítulo 17 e versículo 7. Diga comigo, passado alguns dias. Diga, o ribeiro secou. Parecia que não ia piorar. Já viveu uma situação na sua vida que você diz assim, pior não vai ficar, e fica? É o que acontece com o profeta Elias, porque estava sendo perseguido por Jezabel, a cabeça posta a prêmio, estava no meio de um ribeiro. Ele tinha e não tinha ao mesmo tempo alimento, porque ele dependia de corvo. Escute isso daqui, parecia que não ia piorar, mas a Bíblia diz que piora, pastor Antônio Moura. A Bíblia diz que passado alguns dias, o ribeiro secou, e a ordem de Deus para Elias é, levanta-te e vai para Serepta. A pergunta que eu faço para Deus é, por que será que toda vez que a situação fica difícil, a única ordem que Deus nos dá é para nos colocar de pé? A situação estava difícil, Deus mandava Elias se colocar de pé. A situação estava difícil, Deus mandava Elias se posicionar. A situação estava difícil e Deus mandava Elias se erguer. Escute isso daqui, parecia que não ia piorar, mas a situação piora, e a ordem de Deus é levanta-te, te coloca de pé. A Bíblia diz no livro de Provérbios que se tu te mostrar frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Deus está mandando eu dizer para alguém nesta tarde da vitória, pode até ter parecido, pode até estar parecendo que piorou, pode até estar parecendo que tudo vai dar errado, a Jezabel pode até estar te perseguindo, estão até tentando te matar, mas sabe qual é a ordem de Deus para essa tarde da vitória? Te levanta, fica de pé no meio da adversidade, no meio da prova, que eu sou contigo. É agora que eu te quero de pé, é agora que eu te quero de pé. Pega na mão de alguém, pega na mão do irmão, pega na mão da irmã, fica de pé comigo, igreja, fica de pé comigo, igreja. Deixa eu ver quem é que vai ficar de pé. Levanta-te, levanta-te, vai para Serepta. Eu já dei uma ordem, Deus já deu uma ordem a anjos. E manto camandarás. Aqui não é média não, tá? Isso aqui não é média não, tá na minha casa. Eu não vinha, pastor. 3 horas da tarde de ontem, eu peguei o vídeo, abri, o senhor postando o vídeo. Aí eu olhei o vídeo, aí eu disse assim, mas que negócio é esse? No meio de uma pandemia, todo mundo com máscara na cara, a situação caótica, o planeta todo está com as portas fechadas e dizendo fica em casa. Eu disse, mas que negócio é esse? O pastor está fazendo um congresso com um monte de gente desse. Qual que é o mistério? Deus me disse, a situação estava difícil, mas com o profeta eu trabalho diferente. Quanto mais a situação fica difícil, mas eu dou autoridade para ele ficar de pé. Aí Deus disse para mim, fala para o Antônio Moura que eu estou dando mais autoridade para ele na terra. Diz o Senhor, te ergue mais, te levanta mais, pode fazer, porque conselhos vieram, pessoas abriram a boca e disseram, não faz, pastor, porque o Senhor vai ser decepcionado. Mas o Senhor bateu o joelho, Deus me mostra o teu joelho dobrado, e tu disse, Deus, se o Senhor é o Deus dessa obra, o Senhor vai fazer com que tudo dê certo. Diz o Senhor dos exércitos, eu visito a tua saúde hoje, homem, eu visito o teu ministério de uma forma diferente, e através das tuas mãos eu derramo azeite sobre esta igreja. Deixa eu ver quem recebe, deixa eu ver quem recebe, deixa eu ver quem recebe, deixa eu ver quem recebe aí, deixa.